Bom, a data de fundação do Teatro Caixa Preta é 5 de abril de 1988, que é a inauguração oficial, inclusive tem ali na placa de entrada. Mas a história da construção desse espaço começou já no início da década de 80, entre os anos de 83, 84, quando um professor do curso de artes cênicas, na época departamento de artes cênicas, ele foi fazer um mestrado nos Estados Unidos e conheceu lá um formato de uma arquitetura teatral que é chamada de black box, que é esse formato multiuso. Na época, geralmente eram espaços reformados, fábricas antigas, galpões que eram transformados em teatro e que foram adquirindo esse formato de espaço multiuso, não só no palco italiano. Então, quando esse professor voltou para cá, muito inspirado nesse formato, ele propôs isso aqui para o nosso CAU, né? Centro de Artes e Letras. Na época, até se a gente for analisar a estrutura de todos os centros da universidade, vocês podem analisar que a gente tem os prédios principais, que são os prédios de aula, os prédios administrativos, e a maior parte dos centros possui um anfiteatro, que fica, né, numa lateral desses prédios principais. No caso do Centro de Artes e Letras, foi proposta, então, essa alteração da proposta original da universidade para poder direcionar um espaço mais artístico e uma arquitetura que desse, vamos dizer assim, mais possibilidades de criação, experimentação e práticas de laboratório para o teatro. A gente acredita que o Teatro Caixa Preta, ele foi o primeiro teatro nessa arquitetura de espaço multiuso do interior do Rio Grande do Sul e de uma universidade pública, possivelmente um dos primeiros do interior do Brasil. Se a gente pensar os espaços de teatro que a gente tem em Santa Maria, como o Teatro 13 de Maio, o Espaço Victório Facim e o Teatro do Centro de Convenções aqui da nossa universidade, a gente vai ver que esses espaços trabalham com o formato de palco-plateia frontal, nesse estilo à italiana. Aqui no Caixa Preta a gente tem um formato multiuso, que os estudantes podem experimentar esse formato, mas também podem trabalhar e pesquisar outras espacialidades teatrais que permitem outras relações entre público e plateia. Então a gente tem o formato corredor, que pode ser montado aqui, a gente tem o formato arena, o formato semi-arena, a gente tem também espetáculos que já fundiram esse espaço palco-plateia, fazendo com que os atores e espectadores estejam misturados num espaço de atuação. Mas também ele funciona como um laboratório de iluminação, onde as estudantes podem, por exemplo, aprender a fazer uma montagem de luz, a trabalhar com afinação de luz e a entender como que a iluminação determina o espaço de cena. Ser bolsista do Caixa te permitia entender a parte técnica de montagem e de equipamento de luz, de som, e por fazer isso, o pessoal que tinha as encenações nos chamava para ser iluminador, porque a gente já tinha esse contato com o equipamento. Podia às vezes não ter uma noção de conceber luz, mas isso a gente ia aprendendo conforme ia praticando. Então, eu fazia a luz de um espetáculo de formatura, ou de um monólogo, de uma encenação 6, e isso foi ajudando a construir vários iluminadores que hoje atuam no mercado aqui em Santa Maria, inclusive são do Por Que Não. Por Que Não, quase todos foram bolsistas do Caixa, né? Tirando o André, que foi bolsista da coordenação, todos os outros passaram um período no Caixa. Eu ingressei no curso de licenciatura em teatro em 2021 e eu já tinha algumas vivências com dança e teatro antes de entrar para a faculdade, né? Eu estudei as 4 possibilidades de universidade federal que oferecem esse curso aqui no estado, né? Para ver qual seria a melhor possibilidade para mim, né? E eu ouvi de muitas pessoas que tinham uma experiência grande com teatro, diretores aqui do estado, atores, professores de arte, dizendo que o curso de licenciatura em teatro da UFSM era um dos melhores do estado, que eu ia ficar muito satisfeita de estar aqui, então eu já vim com uma expectativa alta. E essa expectativa foi quebrada quando eu entendi
que a problemática que envolvia o Caixa Preta era maior do que eu imaginava. O Caixa passa por altos e baixos, assim, às vezes a gente conseguia alguma verba de algum lugar ou conseguia alguma manutenção, algum valor para manutenção, mas ele ia variando. Tinha momentos que tinham muitos equipamentos, mais equipamentos, outros com menos, ia tendo que se virar com o que tinha, assim, conforme dava. A gente ia se virando com o que tinha, não era o funcionamento ideal, porque muitas vezes a gente tinha que improvisar, mas a gente sofria mais era com essa manutenção, digamos, a longo prazo, que conforme o equipamento ia perdendo lâmpada ou ia tendo problema com o cabo que tinha que trocar, a gente ia tendo que substituir, ou se não conseguisse parar, tinha um equipamento parado ali por falta de lâmpada, por falta de alguma conexão, assim. Desde os primeiros bolsistas, a gente tem essa narrativa de que o espaço sempre esteve, vamos dizer assim, usando uma expressão de das nossas fontes orais, numa UTI. Historicamente, o espaço sempre foi muito usado e sempre correndo na contramão de tentar resolver as questões estruturais. Um espaço como esse precisa de uma manutenção permanente. No momento, o espaço está sendo utilizado prioritariamente como um espaço pedagógico de ensino para as aulas. De um lado, porque o Departamento de Artes Cênicas teve uma reforma das salas, então as estudantes estavam sem salas para ensaiar, e o Caixa Preta, com o retorno das atividades presenciais, também por permitir um maior afastamento, distanciamento para as nossas atividades, foi o espaço cedido para o desenvolvimento dessas aulas. E estão acontecendo, eventualmente, algumas apresentações de teatro, algumas apresentações musicais, de um modo mais reduzido, com um público reduzido e também num formato que não é o ideal. Por quê? Porque é um formato que a gente não está trabalhando com a iluminação. Porque, na verdade, tem corpos que já são mais soltos, na verdade, vai depender da tua consciência profissional. O mais comum é farpa ou taxinha que solta no nosso pé. É o que é mais comum, a gente já acostumou assim, sabe? A maioria das nossas meias de aula são rasgadas embaixo, porque o chão, né, ele é ríspido, assim, né, ele é todo disforme. Mas, assim, existem casos especiais. Já teve aluno que rasgou a mão no chão, porque o prego, eles às vezes fica um pedacinho, né, pra fora. Quando tu vai fazer uma acrobacia, tu tem que firmar a mão no chão, né? E se tu dá uma, né, tu te rasga. Na última semana, né, eu não tenho ouvido nenhum relato, mas pulga, porque a madeira é antiga. Às vezes chega em casa, tu olha tuas pernas, tá comida de pulga nas pernas, né? É bem complicado, assim, porque o pessoal às vezes é alérgico e esses, né, problemas de saúde. A gente não costuma sentar no chão mais sem tatame, é raro. É um direito do estudante ter acesso aos materiais que ele precisa para se formar com qualidade. Outros cursos têm esse tipo de base. Quem faz medicina faz internato no USM. Eles têm o USM. Quem faz veterinária tem o tambo para estudar. A gente não tem o teatro. Como é que eu vou me formar em licenciatura em teatro sem ter um teatro para trabalhar? É triste dizer isso, né? Mas a gente tem que buscar se especializar nas coisas que o Caixa poderia nos oferecer fora da universidade. A gente tem agora em perspectiva uma medida emergencial, uma contratação de uma empresa através, né, de licitação que permita que a gente faça uma manutenção emergencial em relação à montagem da iluminação para que os espetáculos de final de ano possam contar com uma luz mais simples, uma luz geral, algumas luzes específicas com alguns focos que vão ser trabalhados basicamente em todos os espetáculos. Então é importante salientar que isso não está permitindo, no momento, a pesquisa da iluminação, porque a gente vai criar uma luz geral que, enfim,
toda montagem de luz tem uma luz geral. Mas, quando a gente fala de pesquisa em iluminação, a gente tem que possibilitar que os estudantes possam, cada espetáculo vai ter a sua necessidade estética de iluminação. E isso, no momento, não está sendo possível. A gente tem também metas de médio prazo, curto, médio prazo, que é fazer, então, um levantamento patrimonial do que é possível licitar em termos de equipamentos, de iluminação para revitalização do espaço. A gente também tem aí em perspectiva fazer a aquisição de novos equipamentos de iluminação e também equipamentos de proteção, né, como EPI, também equipamentos de proteção coletiva, né, os EPCs, como a necessidade, por exemplo, aqui no Espaço no Momento, para voltar a ativar o laboratório de iluminação, a gente precisa ter um andaime adequado dentro das normativas da NR18, NR35, que possibilitem a segurança na hora de o estudante fazer o estudo dessa iluminação. Quando se ataca a universidade, quando se ataca a questão cultural, eles vão no cerne da questão, que é a questão financeira, a questão de apoio. Como diretor do centro, eu posso dizer para vocês que a situação financeira hoje é terrível. Esperamos que as coisas melhorem logo. Então fica muito complicado a gente tentar fazer com recursos próprios toda essa melhoria. Então o que nós definimos junto com essas pessoas que vão compor a comissão? Nós vamos atacar em várias frentes. A primeira delas é tentar se articular politicamente para buscar algum recurso vinculado ao Ministério da Cultura, Ciência e Tecnologia, Inovação, etc, para tentarmos buscar recursos por meio de emendas parlamentares ou por meio de convênios para reestruturar. Então vejam que a gente está pensando no primeiro momento em parcerias público-público. Também nós já estamos nos articulando e buscando editais de outros órgãos. A professora Raquel está junto com a professora Andréia, vice-diretora, trabalhando num edital vinculado à Embaixada Norte-Americana. E nós temos grandes chances de conseguirmos algo ali. Então estamos, além da questão governamental, estamos trabalhando com outras instituições que tenham esse interesse. Um terceiro caminho seria a parceria público-privada. Por meio dessas parcerias a gente poderia, e essa é a mais complexa talvez, porque existem empecilhos legais que fazem com que às vezes a gente não consiga fazer parceria junto com por ser um órgão vinculado à universidade. Mas a gente está estudando essas questões. A Pró-Reitoria de Administração já está com o nosso pedido de estudo e logo a gente terá uma resposta. Será muito bom em um tempo breve, por exemplo, no fim de semana em que nós temos os eventos aqui da universidade, no Vivo Campus. Imagine vocês se a gente tiver uma peça infantil aqui gratuita. Será mais um atrativo para toda a comunidade de Santa Maria. Então os pais vêm passear, vêm passear no campus com as crianças e trazem as crianças para uma peça cultural. Imagine o presente de extensão que nós estamos dando. Seria muito importante a gente ter esse espaço pronto para poder oferecê-lo para a sociedade. A sociedade precisa de arte. E o artista também precisa do povo, porque o artista não vive sem o público. O artista precisa ir onde o povo está, já dizia Milton Nascimento. E o povo está aqui. E agora precisamos desse espaço para que as coisas aconteçam. A parcela que vinha aqui da sociedade tinha um contato com uma grande gama de estéticas artísticas, de temáticas abordadas nos espetáculos, e isso movimentava, né, tocava esse campo do sensível das pessoas e conseguia consolidar a cultura como uma coisa importante para elas. E o Caixa era um espaço onde esse acesso era gratuito. Falar do Caixa Preta é sempre muito emotivo. Eu acho que como professora, também é importante citar que eu fui aluna e esse espaço tem um afeto muito grande para quem é do teatro. Ele é um espaço que permite a profissionalização, mas também permite os laços de amizade, também permite amar a profissão que a gente faz. Então é muito sofrido a gente estar com esse espaço hoje trabalhando na sua limitação. A gente está com ele funcionando só com atividades pedagógicas, com aulas, que já é uma coisa importante,
mas ver esse espaço sem estar recebendo público, ver esse espaço sem ter a circulação da comunidade, acho que é uma das coisas que eu lamento muito no momento atual. Eu ouvi de muita gente que isso aqui era uma casa, sabe? Que as pessoas entravam aqui e as pessoas não queriam sair. O pessoal acordava aqui, dormia aqui, almoçava, jantava, tudo aqui, entendeu? E é isso que eu sinto falta de viver, sabe? É isso que eu sinto falta, de ter um espaço que eu posso dizer assim, esse espaço é nosso. O espaço fora de sala de aula, que esse espaço é nosso, entendeu? É isso que eu sinto falta, sabe? De isso aqui ser uma casa, entendeu? Sabe? Porque hoje esse lugar, infelizmente, ele foi deixado apagar, sabe? Foi deixado apagar, porque a gente sabe que a cultura é sempre deixada apagar. Mas qual é o papel do artista se não é transformar, né? Se não é reformar.